Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Paz seja com todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em Lucas 1, 26, 38. Lucas 1, 26, 38. Enquanto os irmãos oram, vamos ler assentados mesmo, podeis assentar. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, fala conosco, Deus, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. E desde já nós repreendemos toda ação maligna, todo atrapalho, toda deturpação da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Lucas 1, 26 diz assim: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, a cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado do Filho Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Glória a Deus. Quando vemos aqui na história de Maria, Maria foi chamada por Deus nesse momento, com uma missão, com algo a fazer. E se tem um momento na vida que nós pensamos na missão, que na verdade as outras pessoas refletem sobre a missão, é no dia do nosso velório. É muito comum ouvir nesses dias, pessoas dizendo: descansou, cumpriu sua missão na terra, não é verdade? Ela chegou aqui, mas descobriu a sua missão. Eu tenho uma amiga que às vezes, quando a gente vai em velório, ela chega, ela começa a fazer as contas da idade, sabe? Quanto tempo a pessoa viveu. E certa vez a gente estava no velório, ela começou a chorar tanto. Daí eu pensei, eu acho que ela conhecia, ela tinha muita intimidade com a pessoa. E na verdade não, é que ela viu a idade, ela começou a pensar: meu Deus, se eu morrer com essa idade, quando meus filhos estiverem, eu não vou ver o casamento deles. Mas ela sempre ia em velórios e ficava, refletindo, porque nesse momento nós refletimos. E quando nós pensamos, será que a pessoa cumpriu a sua missão? E a pergunta é: será que aquela pessoa realmente cumpriu a sua missão? O que será que vão dizer de nós no dia do nosso velório, não é verdade? O que será que vão falar de nós no dia do velório? Será que nós vamos poder ouvir, não sei, cumpriu a missão? Os irmãos irão falar: essa aqui cumpriu a sua missão, esse irmão cumpriu a sua missão, ele fez aquilo que Deus queria para a vida dele. Se nós estávamos falando, o pastor Daniel comentou na última semana sobre os 4 dias mais importantes da nossa vida. E o primeiro foi o nosso nascimento. E o dia mais importante da nossa vida, o segundo dia, é se despertar para uma vida com propósito. Isso é crucial. Nos despertar para aquilo que é a nossa missão, para aquilo que Deus quer de nós, pois nenhum de nós estamos aqui por acaso. Deus não fez você por acaso. Você não é um acidente de percurso na vida da sua família. Você está aqui com uma missão e com um propósito. Então, descobrir esse propósito é o segundo dia mais importante da nossa vida. Mark Twain, ele não era cristão, mas ele dizia uma frase que dizia assim: se o dia que você nasceu é o mais importante da sua vida, descobrir o porquê você nasceu é o segundo mais importante. Mas o que é então propósito? Fala-se tanto hoje de propósito. Propósito significa sentido, objetivo,
razão, desígnio, é o sentido que você e eu damos à vida. O objetivo que nós procuramos, isso é o nosso propósito. E com isso em mente, então, nós podemos responder essa pergunta: por que Deus me colocou nesse mundo? Por que Deus me colocou nesse mundo? Quando nós olhamos ali, por exemplo, de Maria, né? Maria recebeu a visita de um anjo, imagina o susto que foi para Maria. Imagina se fosse nós hoje, né? Acorda de madrugada, não consegue dormir, vai lá na cozinha pegar uma água e encontra com um anjo de repente. Imagina o susto que Maria levou. Mas Maria recebeu a notícia que ela foi escolhida por um propósito especial: cuidar, preparar, acalentar aquele que seria o nosso Salvador, aquele que é o nosso Salvador. Isso foi o propósito que ela cumpriu. Todos nós, em algum momento da vida, vamos ter esse despertar para algo que Deus tem para nós. Todos nós temos um momento. Ali com Maria foi o anjo. E nesse momento nós começamos a entender por que estamos aqui neste mundo. Mas então, por que se despertar para o propósito é algo tão importante? Veja só os benefícios de quem vive no propósito. O primeiro deles: conhecer o propósito de sua vida faz que ela tenha sentido. Quando a vida faz sentido para nós, nós podemos suportar as cargas da vida, as lutas da vida. Sem isso, sem sentido, fica insuportável suportar a própria vida, as demandas da vida. Sem Deus, a vida não tem sentido, ela então não tem propósito. Sem um propósito, a vida não tem o quê? Significado. Não tem relevância, não tem o quê? Esperança. A Bíblia vai nos falar de pessoas que expressaram sobre isso, não ter esperança, não ter sentido. Olha lá que Isaías disse: tenho-me afadigado sem qualquer propósito. Tenho gastado a minha força em vão para nada. Jó vai dizer: meus dias são vazios e sem esperança, e detesto a vida. Não quero mais viver. Deixe-me em paz, pois a minha vida não vale nada. Sem sentido, ficamos sem esperança. E sem esperança, não vemos razões para continuar a viver. Nos desanimamos, nos amuamos. Muitos querem desistir da vida, por quê? Não faz sentido. A maior desgraça que pode acontecer na nossa vida não é a morte. A morte um dia nós iremos encontrá-la. Se Jesus não voltar antes de nos levar para a sua glória, amém? Um dia a morte irá nos encontrar. Mas uma vida sem propósito é a maior desgraça que pode acontecer na nossa vida. E a esperança, então, ela é tão essencial quanto o ar, quanto a água, quanto o alimento que nós temos. Respirar é importante, sim, nos alimentarmos, água, mas aqui viver com propósito, ela nos enche de esperança. O Dr. Bernie Siegel, ele atendia pacientes em estado terminal, pacientes com câncer, e ele fazia a segunda pergunta a esses pacientes: você quer viver até os 100 anos de idade? E olha só, pessoas que respondiam sim, motivadas ali com esperança, são pessoas que respondiam melhor aos tratamentos, que conseguiam às vezes sobreviver, porque elas tinham esperança. A esperança é gerada como então? Com propósito. Se você tem se sentido sem esperança, talvez, desanimado, talvez ali como vimos com Isaías e Jó, eu quero dizer para você nessa manhã: não desista. Não desista. Comece a buscar em Deus um sentido na sua vida. Deus tem isso para nós. Olha o que diz Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus tem planos de esperança e futuro para nós. A Bíblia vai dizer: pelo seu grandioso poder operando em nós, é capaz de fazer, Deus é capaz de fazer muito mais do que imaginamos, ousamos pedir ou imaginar, infinitamente além de nossas mais sublimes orações, pensamentos ou esperança. Deus quer nos encher de esperança, e além daquilo que nós esperamos, Ele tem ainda mais para as nossas vidas.
O outro benefício aqui de viver por propósitos é conhecer seu propósito. Simplifica a vida. Quando nós conhecemos o propósito, temos um propósito definido, aquilo vai o quê? Definindo os caminhos que nós temos. O que nós vamos fazer? Isso nos ajuda a quê? A escolher melhor, a administrar melhor nosso tempo, a gerir melhor ali as nossas demandas do dia, tomar decisões. Então, nós não vamos tomar decisões baseadas em circunstâncias, deixa a vida me levar, ou nas emoções, vamos ver o que tem para hoje, vamos ver o que tem para agora. Não, nós vamos ali simplificando a vida. Nós não vamos vivendo cheio de estresse ou fadiga. O que é estresse? Excesso de hoje, excessos de coisas hoje, excessos de coisa agora. Mas se você tem uma vida ali com um propósito, você simplifica, você faz o que é importante. Você vai fazer, vai aprender o quê? A começar a simplificar a sua vida. Isso vai trazer mais paz, tirar os conflitos. É impossível fazer tudo que as pessoas querem que a gente faça, não é verdade? O tempo só é suficiente para fazer aquilo que Deus tem para nós nessa vida. Se você não consegue, então, realizar tudo por completo, se você tem se sentido assim, busque em Deus. Senhor, que o teu propósito venha ajudar a me esvaziar e simplificar a minha vida. Olha o que a Bíblia vai nos dizer. A vida vistosa é arrogante, e arrogante é vida vazia. Mas a vida simples e comum é vida plena. O que é vistosa? Vistosa é agradável a quem vê, aos outros. Uma vida vistosa e arrogante, ela é vazia. Mas a vida simples, ela é plena para nós. Isso também vai nos levar a quê? A ter paz de espírito. Olha o que diz a palavra. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. E elas estão ali, firmadas em Deus, confiando em Deus, simplificando a vida. E isso nos leva a um outro benefício de viver por propósito, que é o quê? Conhecer seu propósito direciona a sua vida. Então você já se aliviou, já simplificou. Agora você direciona. Você se concentra naquilo que é importante, naquilo que Deus tem para você. Quando a gente não tem isso, olha algumas consequências negativas de quando a gente não temos direção na vida. Primeiro, distração. Faz parte muitas vezes do jeito do humano estar ali se distraindo com assuntos às vezes sem importância. Essas coisas não têm importância, a gente dando tanta relevância, gastando tempo, energia, recursos em coisas que não têm relevância, vivendo como então distraídos, num desespero ali silencioso. Uma outra consequência negativa de quem não tem uma direção, propósito dirigido por direção na sua vida, elas são o quê? Inconstantes. São pessoas que estão sempre mudando rumo. Estão mudando de emprego porque não está bom, e vai trocando. E essa igreja não está bom, vamos trocando. E esse relacionamento não está bom, então vamos trocando. São pessoas que não têm direção. E elas vivem inconstante, tentando o tempo todo encontrar uma direção na vida. Mas olha o que diz a palavra. Não viva descuidadamente ou impensadamente. Certifique-se de que você compreende o que Deus quer. Certifique-se que você compreende o que Deus quer para a sua vida. Tenha direção. Outra consequência negativa de quem não tem direção, ela vive sem foco. Se você não tem foco, qualquer coisa também te leva. Olha que Paulo disse: eu estou concentrando minhas energias unicamente nisso, e esquecer o que se passou e avançar para o que está na minha frente. Quer o maior exemplo de foco nisso? Deixa o que passou, segue o que está à frente. Deixa o que passou e segue. Isso nos ajuda a nos dirigir no propósito que Deus tem. Um exemplo que a gente vê quando era criança, não sei se as crianças de hoje fazem, a luz ela está difusa, né, no ambiente. Mas quem já pegou uma lupa quando era criança e foi lá ver se queimava o papel? Ajustou o foco, aquela mesma luz inofensiva foi lá e queimou o papel. Isso é quando nós nos direcionamos, nós ajustamos o nosso foco, como disse o apóstolo Paulo. Uma outra consequência negativa é o desperdício. Se nós não temos direção, estamos então desperdiçando nosso tempo, energia,
e outros recursos naquilo que Deus não pediu para nós fazermos. Focalize então e seja constante naquilo que Deus quer para a sua vida. Nunca confunda atividade com propósito, pois podemos fazer sim muitas coisas, mas não estarmos produzindo aquilo que Deus quer para nós. Paulo vai nos dizer: aquele de nós que almeja tudo o que Deus tem para nós, fiquem concentrados nesse alvo. Um outro benefício aqui, o quarto benefício: conhecer seu propósito estimula a sua vida. O propósito vai nos produzir o que? Entusiasmo, alegria, vigor. Aquele que tem um propósito claro, ele se alegra. Ele tem uma paixão por aquilo que faz, ele se alegra por aquilo. George Bernard Shaw escreveu o seguinte: esta é a verdadeira alegria da vida, ser usado por um propósito, reconhecido por você mesmo, como digo, não pelos outros, mas por você mesmo. Ser uma força da natureza, em vez de ser exaltado e egoísta, amontoado de ressentimentos e frustrações, sempre reclamando que o mundo não se devota a torná-lo feliz. Mas quem tem uma vida com propósito, ela se motiva, ela é feliz, ela se alegra. E o quinto motivo aqui: conhecer o seu propósito te prepara para a eternidade. Muitas pessoas passam a vida querendo criar um legado e deixar um legado na terra, deixar algo aqui para as pessoas, para que quando elas partirem, elas sejam lembradas. Mas será que vão se lembrar? Muitas do que fazemos hoje, quando nós partimos, pessoas que virão após nós, irão se esquecer do que fizemos. Irão esquecer daquilo que prestamos, ajuda, socorro, que fizemos. Tem um tenista, James Dobson, um famoso tenista, e ele lá na instituição que ele defendeu, ele ganhou troféu, e ele se alegrou muito com o troféu lá exposto, das conquistas que ele fez para aquela instituição. Mas sabe o que aconteceu? Anos se passaram, ele recebeu uma ligação. Alguém achou aquele troféu que lhe custou tanto na lata de lixo. E falou: olha, encontramos aqui um troféu com o seu nome na lata de lixo, você quer ele? Ninguém mais se lembrou. Ninguém mais se lembrou disso. Nosso propósito deve ser a eternidade, ser conhecido por Deus. Esse é o maior propósito que podemos ter: viver para adorá-lo, viver o seu propósito, viver para ter comunhão entre os irmãos, viver para servir, para evangelizar. Porque sim, podemos ser ali esquecidos. Viva! Viver para criar um legado na terra é algo pequeno. Viva para a eternidade com o Senhor. Você não foi posto nessa terra para ser lembrado. Você foi posto aqui para a eternidade, para ser lembrado nos céus. A palavra de Deus diz: lembre-se, cada um de nós estará pessoalmente diante de Deus para ser julgado. Tem um dia de prestação de contas diante do Senhor. E sim, cada um de nós terá que prestar contas de si mesmo com Deus. E Deus, acho que já nos deu dicas, por isso que Ele já nos perguntou antes, para que a gente passe nesse teste final diante dEle. Ok, mas se tem tantos benefícios para uma vida com um propósito, como que eu posso descobrir o propósito da vida? Por onde que eu começo? Semana passada o pastor Daniel pregou que o primeiro dia mais importante, a salvação, nós devemos ver ali a origem. Deus é a nossa origem, Ele é o nosso fabricante, Ele nos criou, é o nosso Criador. Devemos buscar então em quem é esse propósito? Em Deus. Devemos buscar o nosso propósito em Deus. Existem 3 níveis de propósito que nós podemos viver. O primeiro é o propósito maior. E o propósito maior é aquilo que Deus tem para todos nós, independente da sua cor, de gênero, onde você nasceu, em que época você nasceu. Esse é o propósito maior que Deus tem, que é o quê? Fazê-lo conhecido. Deus criou todos nós para fazê-lo conhecido à sua glória. Muitas vezes, a gente pensando em propósitos, comece a caminhar nesses. O maior que você tem, talvez você não pense em nenhum. O primeiro: eu nasci para fazer Deus conhecido. Um intermediário, um propósito intermediário, está mais ligado ali às profissões, à sua vocação, ali às suas atividades.
Por exemplo, você é um educador, você é um pesquisador, você é um pastor, você é um médico, um dentista. São os seus propósitos ali, intermediários. Se desenvolver num ministério na igreja, liderar uma célula. São propósitos intermediários. Uma ilustração ali bíblica, nós vamos ver um homem que nasceu cego. E ali os discípulos começaram a perguntar, por que esse homem nasceu cego? Foi o pai? Quem pecou foi ele? Foi o pai? Os pais? Quem pecou? E Jesus disse, não. Foi para que se cumprisse o propósito de Deus, que ele nasceu assim. Para manifestar a glória de Deus, que ele nasceu dessa forma. Tem uma pessoa que talvez os irmãos conheçam, quem já ouviu falar de Nicholas Wojcik, né? Que chamam. Quem já ouviu falar dele? Tem uma imagem dele aí, para quem não conhece. Nicholas Wojcik. Ele nasceu sem os membros, sem os braços, sem as pernas. Ele teve uma doença, tetramélia, que quem desenvolve na gestação essa doença, provavelmente nem nasce, ou nasce e vive alguns dias. Mas ele sobreviveu, ele não morreu. Mas com essa falha nos membros, ele não tinha os membros. E então ali ele começou a se perguntar por que ele não morreu, por que ele continuou vivo. E por muito tempo perguntou a Deus por que isso tinha acontecido com ele. E ali até que Deus mostrou a ele. E ele entendeu a sua missão, que ele estava vivo para contar, para compartilhar a sua história às pessoas. E quem já viu ele, né? Ele era australiano, hoje americano, né? Mas ele já viajou a mais de 59 países, escreveu livros, gravou vídeos. E ele não tem apenas o tronco, mas ele tem uma vida normal, ele surfa, mergulha, constitui uma família, joga golfe, polo aquático. Ele não tem os membros, mas ele descobriu o seu propósito. E ele começou a avançar naquilo que era propósito dele. Um propósito menor que nós temos. Este propósito está associado aqui aos talentos, às nossas paixões, às nossas inclinações internas que nós temos. Aquilo que você ama fazer, aquele talento natural que Deus te deu. O que é seu talento natural? Você já pensou nisso? Os irmãos falam de cantar, que é um mais visível, mas talvez tenha um talento de cozinhar. Qual que é o talento que Deus te deu? Costurar. Tantas coisas que temos de talento. Para quem tem dúvida também, faça o nosso curso, que nós falamos 50 talentos naturais no nosso programa do Load. Com certeza a gente encontra um. Mas os nossos talentos, aquilo que nós amamos fazer, as nossas paixões, elas inclinam sobre esse propósito menor que nós podemos fazer. Então nós podemos servir nos ministérios, nos projetos sociais. Nós estávamos aqui orando pela assistência social agora há pouco, pelos alimentos que foram entregues. Você pode servir assistindo pessoas, né, socialmente. Você pode ser voluntários em projetos. Isso seria aqui o propósito menor. Mas então como eu posso viver por propósitos? Primeiro, para viver por propósitos. Meu Deus, enrolou aqui. Tanto tempo falando propósitos. O primeiro, livre-se, essa é uma outra palavra difícil, dos estereotipos. Livre-se dos estereotipos. O que é isso? Ficar se comparando, querer ser igual a todo mundo. Olha só a história de Maria. Maria ficou grávida, sem nunca o quê? Sem nunca ter relação com um homem. Quem ela tinha para conversar sobre isso? Aquilo aconteceu unicamente na vida dela. Mas ela, né, por mais que fosse diferente e esquisito, não era de uma forma, né, conhecida. Porém, aquilo que aconteceu na vida dela, ela começou a se caminhar naquela direção. Mais do que descobrir o seu propósito, construa o seu propósito. A segunda forma que nós podemos viver por propósitos, receba de Deus uma direção. Para Maria foi o quê? Foi o anjo. Para Maria foi o anjo que mostrou a ela a direção que Deus tinha. Mas como será que é para nós? E como pode ser hoje? Talvez, né? Teve os irmãos no outro culto que tomaram posse do anjo, né? Vindo visitar.
para encontrar ali o seu propósito. Mas Deus fala conosco de várias formas. Deus fala conosco em oração. Deus fala conosco através da leitura da palavra. Deus fala conosco através de sonhos. Deus usa o irmão que está do seu lado para falar com você. Deus quer falar conosco, porque se existe alguém que tem interesse de nos apresentar o nosso propósito, é o nosso Criador, é Deus, e você não está aqui por acaso. Mas a questão é a seguinte, a construção do nosso propósito, então, ela começa em Deus. Busque nele, ele é a fonte. Nele você vai encontrar ali essa direção. Muitos vivem ali angustiados, olhando para o mundo, olhando para os outros. Olhe para Deus e encontre nele o seu propósito. O seu propósito interno, ele vai estar conectado também com o propósito externo que Deus tem. Romanos vai nos dizer, Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa Deus tocar sua mente, seu coração. Deixa Deus te renovar e corrigir a sua direção. Não vamos viver aqui por acaso, mas vamos viver a vida que Deus tem para nós. Uma outra forma aqui de viver por propósitos é observar o quê? Os sinais que Deus coloca na nossa frente. Como nós vimos, quando Maria recebeu ali a notícia, o que o anjo disse a ela? Que Isabel, que é estéril, estava grávida. Deus já deixou um milagre ali perto dela para fortalecê-la. Deus coloca sinais nos direcionando. Para Maria foi a sua prima grávida, que era o quê? De idade avançada e estéril. Maria estava cercada de dúvidas, mas podia olhar para Isabel e ver Deus acabou de fazer um milagre na vida dela. Olhe para os sinais que Deus tem na sua vida. Deus tem colocado sinais. E muitas vezes, sinais podem vir de várias formas, mas uma forma que os sinais podem vir é através de uma dor, através de uma luta. Essa luta que você está passando, essa dor que você está enfrentando, é um sinal daquilo que Deus tem de propósito na sua vida. Talvez, irmãs que passam problema com os filhos, que passam por luto, uma perda, é um sinal do que Deus tem para a vida delas. Ou você que tem passado por uma situação difícil. Aí talvez você pergunte, como assim? Então Deus quis que eu passasse essa dor, Deus quis que eu sofresse para viver o propósito? Não. Nosso Deus é um Deus bom. Mas nós vivemos num mundo que jaz no maligno. E coisas ruins podem acontecer. Mas sabe de uma coisa? Deus não perde para o diabo. E quando nós rendemos nossa dor diante do Senhor, Ele nos cura e nos fortalece. E agora nós somos canal de bênção para pessoas que passam por lutas como nós. Outros sinais que podemos ter são as paixões que nós temos, as necessidades que nós gostamos de atender. Talvez você goste de trabalhar com crianças, atender necessidade de criança, adulto, casais, idosos. Atender essas necessidades são sinais. Essas paixões que Deus te dá são sinais daquilo que Ele tem. Muitas vezes indignações e injustiças que sofremos nos levantam para defender causas. É sinal que Deus tem para a nossa vida. Ou mesmo, como foi com Maria, um chamado de Deus. E quem quiser tomar posse que um anjo venha visitar, glória a Deus. São sinais do que Deus tem. O nosso potencial eterno são sinais do que Deus tem para a nossa vida. Uma outra forma que podemos viver o propósito é descobrir, mais do que descobrir, é construir o nosso propósito. Se tem algo que o pastor Daniel sempre fala, é o quê? Entre em movimento. Eu não sei como começar. Entre em movimento. Aquilo que Deus te deu, aquilo que você já sabe, mas é pequeno, é pouco. Entre em movimento. É claro, ali quando a gente vê o exemplo de Maria, ela não foi ter relações com José porque o anjo disse que ela estaria grávida. Mas ela foi buscar em Deus. Então, busque, entre em movimento. Foi conversar com a prima. Faça algo. Eu gosto muito do exemplo de Davi. Davi, a Bíblia vai falar que era um excelente arpista. Tocava harpa como ninguém. Para quem, gente? Ele era o quê? Pastor de ovelhas. Imagina o Davi tocando harpa muito bem para a ovelha. E aí um dia,
Saul precisa, atormentado, pede para alguém chamar algum tocador. E quem o pessoal chama? O melhor tocador. Quem eles chamam? Davi. Davi, ele era arpista e era o melhor. Então ali ele vai para o palácio e toca. E o Espírito Santo toca ali o coração de Saul e o espírito mau sai dele. Aí outro dia, Davi é chamado o quê? Para levar a marmita para os irmãos na guerra. E Davi vai. Com aquilo que Deus te deu, comece. Comece com aquilo que Deus te deu. E um dia Davi se torna rei. Mas ele começou como? Tocando harpa para as ovelhas. Comece então a construir o seu propósito a partir do que Deus te deu. Deus te deu algo. Tem algo em sua mão, tem algo que você sabe fazer. Isso aqui não é por acaso. É para que você tenha uma vida com propósito e cumpra a sua missão aqui na terra. Se coloque de pé nesse momento. Talvez você tenha habilidade com o negócio. Comece aí algo pequeno. Mas se Deus te deu essa habilidade, comece. Dê passos de fé. Talvez Deus te falou que você vai ser um grande pregador da palavra. Comece a liderar uma célula. Mas comece a andar em direção àquilo que Deus te deu. O pastor Daniel fala uma frase que é: sonhe grande, sonhe grande. Comece pequeno e vá longe. Comece hoje a se desafiar. Eu vou construir um propósito de Deus aqui na terra com a minha vida. E a última forma de viver o propósito aqui: alinhe constantemente o seu propósito menor, intermediário, com o propósito maior. O que Maria vai dizer lá para o anjo, né? Eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Quem é você? Servo do Deus Altíssimo. Quando ela se fala que é servo do Senhor, ela aceita o senhorio de Deus sobre a vida dela. Ele está no comando da minha vida. Ele é meu dono, Ele é meu criador. E faça a tua vontade. Pare de brigar com o seu propósito. Talvez Deus já tenha colocado o que é, a direção que é. Mas a gente muitas vezes começa a brigar com Deus e não aceita o que Deus tem. Comece então a se posicionar como Maria. Eu sou serva do Senhor. Acontece comigo conforme a tua vontade, Deus. Apesar de estar lá perturbada, angustiada, cheia de dúvidas com aquilo que o anjo falou, ela estava extremamente assustada. Um anjo apareceu e disse isso a ela. Mas ela falou: eu sou serva. Faz o que o Senhor quer, Deus, sobre a minha vida. Será que a gente pode dizer isso nessa manhã? Deus, faça o que o Senhor quer na minha vida. E como eu posso então alinhar esses propósitos? Primeiro, anuncia Jesus onde você estiver, com aquilo que você tem, com o que Ele colocou nas suas mãos. Anuncie Jesus, fale dEle, com os dons e talentos, com aquilo que Deus te deu. Comece a dar passos e anuncia Ele. Pegue essas dimensões ali, do propósito menor, intermediário e maior. Comece a se movimentar. Vida com propósitos definidos. Viva uma vida com princípios de Deus. Mas se posicione e comece a andar. Ajude, sirva as pessoas. Comece a se movimentar e fazer algo. Não despreze os pequenos começos. Não despreze os problemas das pessoas. Talvez pessoas estão te trazendo coisas e problemas. Opa, é um indicativo do que Deus tem para a sua vida. Se mova. E nessa manhã nós vamos orar ao Senhor para que Ele não desperte. Talvez você já tenha uma inclinação daquilo que Deus tem para a sua vida. Ele vai queimar no seu coração nesta manhã. Talvez você não tenha um propósito claro ou definido. Talvez esteja cheia de dúvidas. Deus vai trazer clareza. Deus vai trazer direção. Talvez você esteja sem uma vida sem sentido nenhum. Talvez ali, como Jó, Isaías disse: não vejo nada na vida. Minha vida é vazia. Deus vai começar a queimar no seu coração e encher de sentido. Encher ali de direção. Encher de amor, encher do teu propósito. Porque nós não estamos aqui por acaso. Nós temos um chamado do Senhor. Nós temos um propósito na terra. E quando chegar o dia então que iremos lá, descer a terra, as pessoas que estiverem lá vão ter a certeza que nós cumprimos o propósito. E quando nós chegarmos à eternidade, nós vamos ter Deus que nos chame
Porque nós não vivemos apenas aqui na terra, mas nós vivemos para a eternidade. Você pode orar ao Senhor, clamar ao Senhor nesta manhã, aleluia. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu oro a Ti, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, aquele que se encontra talvez confuso, Senhor Deus, em relação ao chamado, talvez, Senhor Deus, sem clareza, sem sentido na vida, Pai, nós clamamos a Ti agora, que o Teu Espírito Santo venha iluminar, venha trazer direção, venha trazer sentido, venha trazer clareza. Ó Pai amado, em nome de Jesus, ora a Ti, Deus, aquele que talvez tenha enterrado o seu talento, desistiu por mágoas e frustrações, Senhor Deus. Ó Pai amado, pessoas falaram coisas que o desanimaram, e ele, Senhor Deus, muitas vezes desistiu daquilo que era seu. Venha, Deus, agora desenterrar esses talentos, Pai. Venha tocar esse coração, Pai, em nome de Jesus. Pois nós não queremos, Senhor Deus, viver uma vida para nós mesmos, Senhor Deus. Mas nós queremos viver uma vida cheia de esperança em Ti, Deus. Sabendo que em Ti, Senhor Deus, cumprimos, Pai, o Teu propósito, o Teu chamado, Pai amado, aleluia. Nesse segundo domingo também nós vamos clamar por prosperidade. Ó Senhor Deus, o Senhor tem derramado sobre nós tantas coisas e nós clamamos a Ti, Deus. Abençoa, Pai amado, os trabalhos, aquilo que os Seus filhos têm produzido com Suas mãos. Ó Pai amado, derrama a Sua bênção em nome de Jesus. Ó Pai amado, aquele que é empresário, Deus, dê estratégias, Deus, dê sabedoria, Pai amado, Deus, recursos, Pai amado, em nome de Jesus. Aquele que busca, Senhor Deus, uma recolocação no trabalho, aquele que busca, Senhor Deus, por um emprego, por uma promoção, ó Pai amado, vem abrir portas, toca agora no coração desses gestores, Pai, em nome de Jesus. Pai amado, aquele que vive, ó Pai amado, por renda própria, ó, tem o seu negócio ali, uma renda extra, ó Senhor Deus, venha multiplicar, multiplica, Pai amado, em nome de Jesus. Prospera, Senhor Deus, os Teus filhos. E assim como nós clamamos a Ti, Senhor Deus, nesta manhã, não queremos viver uma vida para nós mesmos, mas queremos uma vida, Senhor Deus, cheia de Ti, cheia do Teu propósito, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e glorificar o nome dEle.